Oi, pessoal. Tomara que tudo esteja muito bem na sua vida quando você está aqui assistindo esse vídeo, onde mais uma vez nós vamos falar sobre o livro Narcisismo, Oncologia e Psicanálise, onde nós vamos continuar analisando como nós podemos curar o nosso emocional e o nosso físico através do estudo e da prática da psicanálise na nossa vida. E hoje, pessoal, para começar a falar sobre isso, eu quero ler um texto da Bíblia que muito me inspira, que é o texto de Isaías, capítulo 33, versículo 24, onde diz: "E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado." Então é isso que diz no livro de Isaías, que existe uma promessa bíblica de que um dia nenhum habitante da terra vai dizer estou doente. Quando será isso? Quando essa terra for transformada em um paraíso, quando as pessoas puderem habitar aqui de uma maneira mais justa, com mais amor ao próximo, onde nós vamos aprender a ter mais amor uns pelos outros. E começando por aqui, vamos começar a nossa live aqui, falando a respeito de doenças psicossomáticas, como elas afetam a nossa vida. E tudo começa, pessoal, pela energia que nós emitimos e que nós colocamos nas coisas. Inclusive, a energia psíquica que nós redirecionamos a nós mesmos. Nossos neurônios, eles se conectam com as sinapses, levando nossas emoções ao corpo. Os neurônios se conectam também com os nossos hormônios. Por exemplo, quando nós sentimos o sentimento de amor, interesse romântico e estamos próximos de alguém que nos induz a esse sentimento. Nesse momento, essas conexões formam redes neurais que atravessam todo o nosso corpo, através de neurotransmissores que são liberados pela fenda sináptica. E essas redes neurais são responsáveis por todas as funções mentais e corporais que nós sentimos, sejam elas boas ou ruins. A boa notícia é que, graças à neuroplasticidade, essas conexões podem se fortalecer, enfraquecer ou se reorganizar. Mas é claro que nós queremos que elas se fortaleçam, não é mesmo? Mas em alguns momentos, a dor emocional nossa, de qualquer um de nós, porque nós podemos ter traumas, perder pessoas que a gente ama na morte, passar por dificuldades que a gente não imagina, um acidente, podem acontecer muitas coisas que vão ali, uma dor imensa, tirar de nós a nossa paz, causar em nós uma dor psíquica tão grande que nós não vamos ter assim pleno controle sobre nós mesmos. Então, esse sofrimento psíquico pode nos causar ansiedades, doenças psicossomáticas e traumas. E vamos começar agora a falar a respeito de como esses sintomas, eles se convertem no nosso corpo. Então, de acordo com os estudos de Freud e Breuer a respeito de histeria em 1895, eles descrevem esse processo como um mecanismo de defesa. Ou seja, quando o seu corpo te causa uma doença psicossomática, quando o seu corpo te causa um câncer, antes disso ele te avisou com dores de cabeça, com dor no estômago, com dor na sua pele,
que você não estava bem, que alguma coisa não estava bem, que tinha alguma coisa de errado. E você não ouviu aqueles sinais, você não deu atenção, ou pela correria do dia a dia, ou porque você estava tão enfraquecido pelo sofrimento psíquico com algum trauma que você sofreu, que você não conseguiu perceber ali a necessidade de olhar para essa dor emocional, de olhar para você, de se cuidar melhor, de cuidar do seu psíquico, da sua energia psíquica libidinal, ou seja, de olhar o que é que estava te dando prazer ou tirando o seu prazer, porque a energia, a pulsão de vida, a energia libidinal, nada mais é do que o nosso desejo de construir, de viver, de olhar para nós mesmos com respeito, com amor, com dignidade. Quando nós estamos desenvolvendo em nós uma doença psíquica, é porque nós estamos indo para a pulsão de morte. Nós estamos permitindo que as dores emocionais, elas nos atravessem de uma maneira que os nossos sentimentos, eles passem a ser assim invisíveis para nós. Eles não estão sendo vistos, nós não estamos conseguindo perceber. Ou a dor está tão forte, tão alta, que nós também procuramos, através dos mecanismos de defesa, nos proteger e querer não ver, não conseguimos simbolizar essa dor. E a dor não simbolizada vai ali sair pelo corpo em forma de doença psíquica. Então, pessoal, a partir do século XX, a Associação Americana de Psiquiatria reformulou o diagnóstico de histeria em suas edições do Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais DSM. E na década de 1980, esse termo foi substituído pelo diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade. Como assim? É como se você se dissociasse do que você é. Eu vou te dar aqui um exemplo. Lá na época de Sócrates, na época dos egípcios, ali na época de Jesus, eram feitas muitas estátuas. E essas estátuas, elas eram carregadas em barcos. Então, muitas estátuas, elas perdiam ali os seus nariz, ela perdia ali na viagem de barco um pedaço do dedo, da mão, elas perdiam partes. E ali era reconstruído o nariz com um pouco de gesso, uma massa de cera, e era vendida com aquela estátua ali reformada. E a estátua que chegava inteira, ela era considerada de maior valor. Então, a dissociação quer dizer alguém que teve um estrago, que teve ali uma parte arrancada, como se a gente, por exemplo, vivesse uma vida dizendo para todo mundo como hoje as pessoas fazem na rede social, tirando fotos, mostrando uma vida feliz, mas na verdade você não está totalmente feliz. Na verdade, você está mostrando um eu, um self, um senso de identidade que não é seu, que não é verdadeiro, não é totalmente real, porque você não se sente assim tão feliz quanto você mostra, quanto as pessoas veem você. Você, na verdade, tem ali alguma dor emocional que você carrega, você não consegue ser aquela pessoa verdadeira. Quando a gente fala sobre sinceridade, a palavra sincera vem do termo sem-cera, sincera, sem-cera. Então, a sem-cera seria uma estátua, seríamos nós inteiros, quando a gente não tem a tendência de não conseguir falar, verbalizar a dor, mostrar como a gente se sente. Mas quando a gente não consegue, nós recalcamos esse sentimento. Recalcar é um mecanismo de defesa que a gente usa para esconder de nós mesmos uma dor que a gente não suporta, que é muito grande para nós. Ou seja, muitas vezes é tirado de nós o direito de
contar o que a gente sente, ter sentimentos, ter o direito de ser eu. Você nem sempre tem o direito de ser o eu que você é. Você muitas vezes tem que ser o eu que o outro espera. Ser a esposa boazinha, ser a mãe maravilhosa, ser o filho perfeito, para que você consiga sobreviver bem ali com as pessoas em sua volta. Então, pessoal, a transição do conceito dissociativo, o conceito de histeria para os transtornos dissociativos modernos, reflete um esforço contínuo de adaptação dos termos em que seja mais didático, mais entendido por todos. Nas categorias psiquiátricas, que procuram captar a complexidade das experiências somáticas e psicológicas dos indivíduos. Aqui no paradigma psicossomático, ao longo do tempo, tem sido fundamental conectar os termos tanto da neurologia, da psiquiatria, da psicanálise e oferecendo uma visão integrada da saúde mental e física, reconhecendo o papel dos conflitos inconscientes na manifestação de doenças físicas. Por que eu escrevo esse livro? Eu escrevo esse livro e aqui eu já escrevi, aliás, ele vai ser publicado agora recentemente pela editora Fonte, pela e-book, no mundo todo. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque existe uma importância muito grande das pessoas entenderem sobre isso. Eu mesma, 10 anos atrás, me peguei com dores nos pés. Eu não conseguia andar. Então, meu corpo internalizou uma dor nos meus pés. A minha dor psíquica estava na minha base. A base dos pés representa os pais. O pé direito, o pai, o pé esquerdo, a minha mãe, e eles tinham falecido há pouco tempo. Então, como eu não consegui viver um luto da maneira que eu precisava, de certa forma não deu para viver esse luto, de certa forma eu meio que fui restringida de demonstrar, de sentir o meu luto. Eu comecei a internalizar, recalcar esse sentimento, e isso começou a sair de forma física, na base. Qual que é a estrutura? A estrutura é a família, a estrutura é o pai e a mãe, e certamente também trazendo ali os conflitos, né, de uma vida com eles, das lembranças boas e das lembranças que não são boas, que todos nós temos. Aliás, na verdade, eu tive sim pais maravilhosos que me criaram ensinando princípios, valores e a quem eu sou muito grata. Mas nós todos temos as nossas dificuldades, as nossas tristezas e o luto, ele precisa ser vivido. Se alguém está de luto, permita que essa pessoa chore e sinta. Então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre as doenças oncológicas. E hoje eu vou começar pelas doenças oncológicas do sangue. Por quê? Porque no meu caso, essa doença que acometia os meus pés, ela estava na retirada da minha energia vital. Quando a pessoa tem uma doença que está atacando o sangue, de alguma maneira, o psíquico dela, ele está envolvendo ali uma falta de desejo de vida, de desejo de continuar, de achar que tudo está maravilhoso, mesmo que aquela pessoa esteja dissociada, mesmo que pareça que para ela está tudo bem, tem alguma coisa ali que inconscientemente a está perturbando. Por que olhar para isso é importante? Quando eu comecei a fazer esses exames, as minhas plaquetas estavam em 760 por aí, bem altas. E o oncologista me disse que
Quando chegasse no câncer, porque estava quase chegando, a gente ia começar a fazer quimioterapia. Eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei a olhar para mim e essas plaquetas foram baixando, 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 normalizando até que elas vieram a ficar dentro do padrão da normalidade, altas, mas dentro da normalidade, de uma maneira que eu conseguisse me cuidar melhor. Então, pessoal, nós vamos começar a explorar as doenças oncológicas do sangue. E nesse capítulo, nós vamos explorar as neoplasias hematológicas. Vamos incluir características biológicas, interpretações psicanalíticas, oferecendo uma visão holística, uma visão abrangente. Holístico é isso, pessoal, das doenças oncológicas do sangue, utilizando conceitos psicanalíticos e da doença psicossomática. Investigamos aqui condições como leucemias, linfomas, mielomas, que podem simbolizar conflitos emocionais e psíquicos profundos. Vamos falar das leucemias, um olhar psicanalítico ampliado. Então, pessoal, as leucemias são caracterizadas pela produção descontrolada de células sanguíneas imaturas, especialmente na medula óssea. É na medula óssea que se forma o nosso sangue. Na psicanálise, Pierre Marty contribuiu com o conceito de pensamento operatório, onde a falta de simbolização das emoções pode se traduzir em manifestações somáticas. Então, as leucemias podem representar simbolicamente uma falha vital que é relacionada ao sangue, que é frequentemente associado à energia de vida, à energia emocional. Então, quando a pessoa está com um problema de leucemia ou está perto disso, tem a ver com uma perda vital da energia, quando isso não é, assim, uma doença genética. Então, nós podemos olhar, quando faz todos os exames e não se encontra um motivo, nós podemos olhar para a psicanálise como um lugar de cura. Nós podemos olhar para a cadeira psicanalítica, porque hoje a gente trabalha online, um de cada lado pelo Meet, no mundo inteiro. Nós podemos olhar para essa cadeira psicanalítica de uma maneira onde possa a pessoa reinterpretar esse sentimento e colocar para fora essas dores emocionais. Então, a análise psicanalítica interpreta o descontrole celular como um reflexo de uma falta de controle interno, onde o corpo expressa uma tentativa falha de lidar com conflitos emocionais. Essa perspectiva é reforçada pela teoria de Alexander, em 1950, que considera que a somatização ocorre quando emoções reprimidas ou não simbolizadas se manifestam fisicamente, exacerbadas por fatores emocionais como o luto ou a perda. Então, pessoal, quando a simbolização do sentimento ela é bem sucedida, quando a pessoa pode expressar a sua dor emocional, quando ela tem o direito de sentir, nem sempre é o outro. Muitas vezes, desde a infância, nós somos ensinados a guardar o nosso sentimento do tipo, menino, não chora, fica boazinha, não dá trabalho, fica caladinha, não fala o que você sente, não pode contar como você se sente, você não pode expor seus sentimentos. E dessa maneira a pessoa começa a ela mesma, desde a infância, pegar os seus sentimentos e
tipo vitrificar, como se você criasse aí uma caverna onde o seu psique, o seu cérebro, a sua mente, seu inconsciente, virasse uma caverna onde se vitrifica ali o seu sentimento de uma maneira que você não consegue elaborar, seja ele pelo que for. Você não consegue nomear a sua dor, a sua perda, como você se sente. E dessa forma não consegue se reintegrar ao fluxo de vida psíquica normal. Mas isso está internalizado, você não consegue ver que isso está acontecendo com você. Você mesmo não consegue perceber aquela dor interna. E dessa forma, isso pode sair em você de uma maneira que você não veja, consumindo seu corpo por dentro, adoecendo o seu corpo por dentro, te matando por dentro sem que você perceba, sem que isso venha para fora, para que você sorria por fora, o seu corpo se inflama por dentro com as suas dores emocionais. É por isso que nós precisamos da psicanálise, porque nós mesmos não conseguimos. O sentimento do homem, na Bíblia está escrito que são como águas profundas. E o homem de discernimento vai retirá-las dali. Está escrito no livro de Provérbios. E Freud, como um filho ali de judeus, ele percebia bem isso. E ele tinha um conhecimento bíblico, com certeza, onde ele, percebendo isso, ele começou a criar ali a psicanálise, a olhar, né, no iceberg, tem a pontinha lá em cima, aquela parte que fica submersa, que são as águas profundas. E o homem de discernimento retira, ou seja, a gente pode ir pegando o ato falho. Em algum momento, nós vamos soltar uma palavrinha, uma dor, alguma coisa que nos feriu, e isso vai nos ajudar a sanar aquela ferida emocional que está consumindo o nosso corpo e a gente não vê. Quem vai nos ajudar com isso? Quem entende das dores internas, o psicanalista. Nós, psicanalistas, estamos preparados para ajudar você. Então, vou contar a história hoje de Carmelita. Carmelita era uma mulher discreta, trabalhava muito, ajudava todos, mas não sabia dizer o que sentia, ou mesmo ocupar o espaço que ela deveria ocupar, que era seu de direito. Com isso, a família, pessoas da igreja, da vizinhança, se apoderavam de seu tempo, seu espaço de liberdade, de ser alguém. Um dia parou de cantar. Outro dia parou de sonhar. Depois parou de esperar. E um dia simplesmente parou de desejar. Disseram que era depressão. Na análise, Carmelita falava pouco, chorava menos ainda, mas desenhava. E desenhando, um dia desenhou um jardim seco, vazio. Este é meu lugar por dentro, disse. O analista, sem interpretar, perguntou: se puder plantar alguma coisa, o que você plantaria? Carmelita pensou e respondeu: silêncios. Meses depois, trouxe outro desenho. Um pequeno broto havia nascido no centro do jardim. Ela disse: plantei silêncios, mas parece que o desenho resolveu nascer por conta própria. Às vezes, é no solo árido do silêncio, do nosso silêncio, que o desejo decide reencontrar seu caminho. E foi ali, no seu silêncio, que Carmelita começou novamente a traçar os seus sonhos. Lacan nos pergunta: o que queres? Qual é o seu desejo? O que te assola?
Ocupe seu espaço e lembre-se, bonzinho demais só se ferra. Comece a olhar para o seu interior, comece a olhar para você como ser humano, como ser merecedor do seu espaço, dos seus sonhos, da sua vida e de correr atrás de todos os seus desejos. E assim hoje nós terminamos aqui mais uma fala a respeito do livro Narcisismo, Oncologia e Psicanálise, ensinando você a olhar para dentro de si, ensinando você o seu autorrespeito, o seu autocuidado, o seu autoamor. O amor pelo próximo começa pelo amor que você tem por você. Primeiro se ame, e aí sim, também ame o próximo. Porque se você não se amar primeiro, não tem como você amar ninguém. Aprenda isso e continue aqui com a gente no canal Coisas de Cidelis. Se esse vídeo fez para você aí alguma diferença na sua vida, dê um like, se inscreva aqui no canal, porque eu vou continuar essa trajetória. Hoje nós falamos sobre doenças do sangue. Nós vamos continuar falando sobre doenças do sangue. Nós vamos falar sobre vários tipos de problema que afetam o nosso psique. Que através desse psique vai ser internalizado e derramado no nosso corpo. Em várias etapas, de várias formas, para que você olhe para você e consiga curar o seu corpo, curando primeiro o seu emocional, o seu coraçãozinho, o seu centro emocional, a sua mente, o seu respeito, que você continue simbolizando, olhando para o que doeu, se permitindo sentir, sem se reprimir. Se dê o direito de sentir amor, de sentir raiva, de dizer o que te aflige. Se dê o direito de sonhar, de recomeçar, de olhar mais uma vez para você, de acordar o seu eu interior, o seu self, o seu senso de identidade que está adormecido. Vamos nos curar de forma psíquica, porque assim nós vamos nos curar também e melhorar a nossa vida de forma física. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nós estamos convidando vocês a participarem da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, Sobrapa. É um prazer ter vocês conosco e nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui mais uma vez assistindo o canal Coisas de Cidelis. Muito obrigada e até o próximo vídeo, onde falaremos novamente sobre os nossos problemas psicossomáticos e como eles vão afetar o nosso corpo físico e como olhando e nos dando o direito de olhar para o nosso emocional, nós vamos também curar esse corpo físico.